E aí, moçada, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo de Geografia 1, né? Geografia do primeiro ano. E hoje nós vamos ver a questão ambiental e os domínios morfoclimáticos no Brasil. Então, o capítulo 14, tá? Quando eu falo em questão socioambiental, no Brasil nós temos aí uma série de problemas ambientais, né, que atingem o meio ambiente, os recursos hídricos, enfim, toda a questão ambiental, né? Poluição atmosférica, uso intenso de defensivos agrícolas, poluição sonora, poluição visual, a poluição das águas, do solo, enfim, né? Nós temos, então, dezenas de problemas, sendo que os que se destacam as queimadas que ocorrem quase todos os anos, no período da seca, o desmatamento que é desenfreado e mesmo que haja fiscalização ocorre, o assoreamento dos rios, né, que você tem muitos rios aí sendo assoreados com o desmate das suas margens, da mata ciliar, enfim, não é? A poluição da água, muitas vezes o rejeito das indústrias jogadas in natura dentro dos rios, a poluição do solo, quando você usa esses venenos, aí, os agrotóxicos, esses agrotóxicos com as chuvas poluem não só o solo, mas o lençol freático, mas também os rios, e a poluição atmosférica, né? Decorrente principalmente do uso de veículos automotores que usam combustíveis fósseis, das queimadas, não é? E da poluição liberada pelas indústrias. Então, nós temos vários problemas ambientais no Brasil, e o Brasil é um país rico, né? Muito rico em biodiversidade, inclusive nós somos alvo aí da biopirataria, né? Que é a retirada de certos organismos vegetais, animais, micro-organismos no Brasil de forma ilegal, porque nós temos uma grande fauna, flora, e essa biodiversidade atrai a atenção do resto do mundo, né? Só que, infelizmente, aqui dentro a gente não consegue dar uma certa atenção, né, racional para essa riqueza que nós temos no nosso território. Isso tem mudado, porque desde a década de 60, 70, principalmente, tem nascido na população, principalmente na sociedade civil organizada, essa consciência ecológica, que é você tentar entender o meio natural e tentar protegê-lo de formas com ações, né? Através de ONGs, através de entidades civis, através de ações escolares, enfim. Então, a cada dia a consciência ecológica aumenta, grupos de familiares, grupos de amigos, enfim, eles têm tomado essa consciência ecológica, socioambiental, e isso tem mudado um pouco essa questão da degradação ambiental. E uma das maneiras de você tentar ordenar essa consciência ecológica é através do convencimento, dizendo que é possível, sim, você manter um certo desenvolvimento, um certo crescimento econômico, mas preservando o meio, né? Então, essa consciência ecológica aí é aquela consciência no qual você tenta passar para as pessoas que estão aí ligadas ao setor produtivo que é necessário, né? Que é necessário, sim, preservar o meio para que as gerações hoje possam ter esse meio ainda em pé, né? E que as futuras também vejam esse meio, né? O famoso desenvolvimento sustentável, tá? Então, desde quando o Brasil foi ocupado pelos portugueses lá no século XVI, 15, 16, né, você tem essa ocupação do território e muitas vezes de forma bastante maléfica, né, não respeitando os recursos naturais. Então, é necessário que haja essa consciência ecológica, essa tomada de decisão, para que nós possamos mudar essas ações. Uma das tomadas de decisões que foi aceita nos últimos anos aí foi a questão da repartição das áreas em áreas protegidas, né? O zoneamento ecológico e econômico. É quando você tem o quê? Você tem a ação humana naquela área, só que você o quê? Você procura preservar essa área de forma racional, né? Você procura a conservação racional dessa área. Então, o zoneamento ecológico e econômico, ele foi lançado aí pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelo governo municipal, com o intuito de ordenar a ocupação do território, encontrando quais são os recursos que ali são explorados e que essa exploração seja de forma racional. Tá? Então, esse zoneamento, ele segue planos tanto da esfera federal, como da esfera estadual, como da esfera também municipal. Tá? Então, são ações dos gestores públicos, juntamente com a sociedade civil organizada, com as ONGs, não é? Com a academia, com a participação popular,
onde você pode estabelecer ações ali a nível regional, a nível estadual, a nível municipal, desde que você saiba conservar esse ambiente natural. Você concilie, né, concilie a exploração com a conservação daquele local. Então, a intenção dessas políticas públicas a nível federal, estadual, municipal, é ordenar a ocupação do território de maneira com que você mantenha essa relação harmônica, né, com o meio natural. Inclusive, as unidades de conservação, elas foram criadas a partir da Constituição de 88, e a função delas é manter as áreas conservadas e também essas áreas preservadas, e essas áreas que possam, inclusive, ser objeto de uso racional dos recursos que ali possuem. Tá? Então, você vai ter dois tipos de unidades de conservação, a de proteção integral e a de uso sustentável, sendo que a de uso sustentável você pode explorar, mas explorar de maneira o quê? Racional aquele ambiente. De proteção integral seria aquela área onde você vai ter um uso indireto da área para pesquisa, para ação de educação ambiental, né? Enfim, sem você poder, de fato, explorar essa área. Só que tudo isso é papel. A Constituição de 1988 é uma das mais completas do mundo com relação à questão ambiental, só que está no papel, né? Para que haja tomada de decisão, para que haja a proteção desses recursos, é necessária ação política, ação governamental, com o intuito de coibir, né? Coibir essas degradações ambientais que ocorrem aí de forma desenfreada em muitas áreas naturais do nosso território. Dando sequência ao conteúdo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre domínios morfoclimáticos. Os domínios morfoclimáticos foi uma forma de classificação que nós tivemos no passado pelo professor Aziz Absaber, tá? Um professor já falecido, que procurou estudar o Brasil por áreas específicas. Tá? Essas áreas têm características em comum entre relevo, entre solo, entre fauna, entre flora, entre a questão vegetal, né? Eles têm a vegetação predominante nesse domínio. Então, ele criou grandes áreas com características em comum, tá? E cada grande área ele estabeleceu, né, as suas peculiaridades, clima, relevo, solo predominante, enfim. E entre essas áreas tem as faixas de transição. Então, aqui eu coloquei um mapa, né, do Brasil com os domínios morfoclimáticos. Aqui você vai encontrar os 6, né? O Amazônico, o Cerrado, a Mares de Morros, a Caatinga, a Araucária e as pradarias. Aí, entre eles, há essa linha mais azulada, que seria as zonas de transição. Aqui está mais claro no outro mapa que eu coloquei, as setinhas azuis, indicando essas áreas brancas, que são o quê? São as áreas de transição ou as faixas de transição entre os domínios. Então, se você pegar tanto o primeiro como o segundo mapa, você observa que são 6 grandes domínios morfoclimáticos, sendo que o maior deles é o domínio da Amazônia, tá? E o menor deles, o domínio do Pampa, lá no extremo sul do Brasil. Então, a gente vai ver um por um agora. Tá? O domínio da Amazônia, como eu falei para vocês, é o maior do Brasil. Ele abrange toda a região norte, praticamente, uma parte do centro-oeste, uma parte do nordeste, não é? Ele é marcado pela floresta amazônica, pelo clima equatorial, um clima úmido e quente, né? Bastante chuvoso. Tem uma grande planície, né? A planície amazônica, uma grande região, uma grande bacia hidrográfica, a região mais rica em rios do mundo, tá? Você tem todos os rios praticamente perenes, porque chove o ano todo, então são sempre rios com água, né? Só que o solo da Amazônia tem uma baixa fertilidade, tá? Então, a floresta, ela libera na superfície uma grande quantidade de nutrientes e as próprias árvores da floresta sobrevivem desse nutriente. Se você retira a floresta, você deixa um solo sem esse nutriente, que cai das próprias folhas, não é? Automaticamente o solo tem baixa fertilidade. O domínio da Amazônia não é só brasileiro, ele inclui também países da América do Sul, né? Colômbia, Peru, enfim, os países que fazem limites com o Brasil ao norte ali. E você tem também muitos povos indígenas vivendo nessa área. Então, o domínio amazônico, ele é o domínio que tem o quê? A maior quantidade de povos indígenas, povos tradicionais, e eles vivem de forma harmônica com o meio natural. Ou seja, há uma certa relação de harmonia entre esses povos com a exploração da própria floresta. Tá? Então, eles defendem, eles protegem, eles sabem aproveitar a floresta, não de forma a degradá-la. Tá? Há uma aliança desses povos com a própria floresta, são os povos da floresta, seringueiros, caboclos, né? Enfim, caiçaras, população que vive nessa região aí e que sabem, né, manter uma relação
harmônica com o meio. Então, eles extraem os produtos da floresta, guaraná, seringueira, o látex da seringueira, mas de forma harmônica, no qual eles não destroem a floresta. Os próprios indígenas fazem isso. Tá? Então, os moradores locais, ribeirinhos, caboclos, que vivem na região, sabem ter essa relação com o pescado, com a flora, com a fauna, de uma forma no qual você não tem a destruição desse domínio. O próximo domínio que a gente vai ver agora, está aqui na página 270, fala dos mares e morros. Mares e morros, pessoal, são domínios que concentram da região litorânea do Brasil. Toda a região litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, você tem uma região de altitudes elevadas, muitos planaltos, muitas serras nessa região, não é? E você vai ter o que nós chamamos de relevo de planaltos, predominante planaltos, e você vai ter nessa região desde o clima tropical do clima tropical litorâneo até o clima subtropical no sul. Tá? Então, ele predomina na região sudeste. Quando vocês observam no mapa, a região sudeste tem a maior quantidade de domínios de mares e morros. Né? É chamado de mares de morro porque tem muitas ondulações, muito terreno irregular, muito planalto nessa região, muitas serras, não é? E aqui você tinha uma grande cobertura vegetal que foi quase toda ela extinta, que é a Mata Atlântica. Ela cobria todo o litoral do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, só que por ser essa área a primeira a ser ocupada, quase toda ela foi devastada. Então há estudos que dizem que a Mata Atlântica, de 100% dela de pé, lá em 1500 restaram apenas 10%. Ou seja, você tem um domínio que tinha uma cobertura vegetal extensa, maravilhosa, com uma grande biodiversidade, inclusive alguns até colocam maior do que da floresta amazônica, só que com o tempo ela foi totalmente devastada, devido à ocupação humana, devido à industrialização, devido à produção agrícola, né? Cana-de-açúcar, depois o café, o próprio ciclo da mineração, que fez com que essa região fosse extremamente abalada pela ação humana, e hoje você vai ter essa vegetação de Mata Atlântica só em áreas de conservação, unidades de conservação ou áreas de difícil acesso, certo? Porque esse domínio ele ocupa, né, a região mais populosa do Brasil, que é o litoral, que ocupa, que nós temos quase 70% da população brasileira vivendo nessa área. Então tem grandes cidades, grandes universidades, enfim, grandes áreas produtoras rurais, grandes indústrias, e tudo isso aí acabou impactando na devastação dessa cobertura vegetal da Mata Atlântica, que é a cobertura vegetal de domínio, né, desse complexo chamado Mares de Morro. Dando sequência, eu tenho o domínio das araucárias. Então, as araucárias ficam no sul do Brasil também, tá? Mas, basicamente, nos 3 estados do sul, né? Você tem lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas predominantemente no Paraná. Inclusive, a araucária, que é essa espécie que vocês estão vendo na imagem, ela recebe o nome do estado do Paraná, né? Pinheiro do Paraná. Ela que dá aquele pinhão, tá? É um fruto muito consumido no sul do Brasil no inverno, né? A araucária ela é uma espécie típica desse clima subtropical, da região de Planalto, região de serras, na região sul do Brasil, tá? E ela foi muito explorada no passado para a obtenção da madeira, para a construção de casas, para outros fins, né? E hoje também é um domínio que tem poucas áreas de cobertura vegetal, tá? Você vai ter uma área muito devastada, que é essa área da araucária, e nessa região o solo, juntamente com a Mata Atlântica, tem um solo que tem uma grande fertilidade, principalmente a terra roxa, né? Aquela terra vermelha, encontrada no Paraná, de derrame vulcânico, que é muito aproveitado para o setor produtivo, o setor agrícola, tá? Aí nós temos outro domínio, o domínio do Cerrado, que é o domínio nosso aqui, né? O Cerrado aqui da região centro-oeste, central do Brasil, né? Então, a boa parte da região central do Brasil tem o segundo maior domínio, eles só perdem área para a Amazônia, né? É o domínio do Cerrado. Compreende a região centro-oeste, a região sudeste, a região nordeste, não é? Mas a boa parte do Cerrado está no centro-oeste, tá? É um bioma que tem uma formação vegetal um pouco mais espaçada, mais distante, as espécies vegetais, geralmente predomina no arbusto, não é? E você vai ter o quê? Você vai ter uma área que foi intensamente e é intensamente ocupado pelo agronegócio. Por ser uma região onde a vegetação é de fácil acesso, fácil uso do maquinário, a derrubada dela é bem tranquila, não é? E o clima ser favorável para a produção agrícola, se você tem um momento de seca, um momento de muita chuva, isso aí favorece a produção agrícola, você tem aqui no Cerrado uma grande devastação. Tá? Mata Atlântica, mares de morros na Mata Atlântica, e o Cerrado são hotspots, são áreas frágeis, áreas que têm ali
problemas ambientais sérios, né, que tem que ser observados com uma certa ótica, diferentemente dos demais domínios. O Cerrado tem o clima tropical semiúmido, né, você vai ter o período chuvoso, primavera e verão, o período seco, outono e inverno. Você vai ter muitos planaltos e depressões nessa área de Cerrado, e uma grande característica do Cerrado é que ele é a grande caixa d'água do Brasil. Como assim, professor, caixa d'água? Boa parte dos rios que vão para a bacia amazônica e que vão para a bacia platina, as duas maiores bacias aqui do território nacional, nascem no Cerrado. Tá? Então, o relevo de Chapada do Cerrado, Chapada dos Parecis, Chapada dos Guimarães, é uma grande área de nascentes de rios que correm para as duas grandes maiores bacias que nós temos no Brasil, a bacia amazônica e a bacia platina. Inclusive, tem rios que acabam, né, de uma forma ou de outra, ainda abastecer até as bacias do sudeste do Brasil. Né? Só que a característica maior do Cerrado também é que o solo do Cerrado não é igual ao solo da Araucária. A Araucária é um solo fértil, terra roxa. Do Cerrado, não. O latossolo é um solo bastante ácido, é um solo que tem muita acidez, tá? Devido à grande quantidade de cisquióxido de ferro que tem no solo. E para corrigir essa acidez, o produtor rural conseguiu fazer essa correção através da calagem. Ele introduz o quê? O calcário, que é um mineral alcalino, no solo ácido, e faz a correção desse solo para chegar próximo ao pH neutro, que facilita a produção agrícola. Então, o solo do Cerrado, apesar de ser bastante ácido, não é bom para produção agrícola, mas é a região que tem a maior fronteira agrícola do Brasil, porque o produtor rural aprendeu, através de técnicas, né, de correção de solo, a produzir no solo do Cerrado. Então, o Cerrado, infelizmente, ele tem desaparecido para o avanço do agronegócio, tanto a produção agrícola como a criação de gado também nessa região. Aqui eu coloquei uma imagem da lixeira, que é essa árvore toda tortuosa ao centro da imagem, que ela simboliza o Cerrado. É uma árvore toda tortuosa, com uma folha grossa, a folha dela, com uma casca grossa, melhor dizendo, e ela tem uma folha áspera, né, uma folha grossa, tipo uma lixa, né, porque ela está adaptada ao período de seca do Cerrado. Então, o Cerrado, tradicionalmente, ele queima no período de seca, nos meses de inverno, outono e basicamente inverno, né, porque as chuvas são bastante escassas nessa época do ano, e essa vegetação ela se adaptou ao clima do Cerrado. Né? Então, a lixeira é uma espécie típica do Cerrado, como o pinheiro do Paraná é uma espécie típica da mata da Araucária, do domínio da Araucária. Aí temos a Caatinga, tá? A Caatinga é um domínio que cobre a região do sertão nordestino, lá no Nordeste, e uma parte do norte de Minas Gerais, né? Então, você tem uma região onde você vai ter uma vegetação típica dessa área, que é a Caatinga, que é uma vegetação extremamente adaptada ao regime de chuvas dessa região. Essa região tem um clima tropical semiárido, é um clima que chove bem pouco, 2 ou 3 meses ao ano, as chuvas são irregulares, varia em torno de 500 a 800 milímetros, alguns locais até 1.000 milímetros, é um volume muito pequeno de chuva, e o vegetal se adaptou a essa escassez de água e essa irregularidade das chuvas. Tá? Então, você vai ter muita cactácea, muitos cactos, né? Plantas que têm muitos espinhos adaptados ao clima da Caatinga. A Caatinga vem do Tupi-Guarani, quer dizer mata branca, né? Ou seja, ela vai ter folha nas árvores na época da chuva, acabou a chuva, vem, essas folhas caem e fica aquela cobertura vegetal só com galhos e seca, né? E a palavra Caatinga vem de mata branca em Tupi-Guarani. Tá? Então, a Caatinga é uma região muito sofrida do Brasil devido à seca. Você tem cerca de 25% da população brasileira vivendo nos municípios da Caatinga, são cerca de 1.000 municípios, é muita gente morando nessa área, e são pessoas guerreiras que se adaptaram a esse clima extremamente severo, né, que é o clima da Caatinga, só que o solo dele é um solo que não é um solo ruim, só que é necessário água para a produção. Então, se você irrigar essa região, você consegue produzir no solo da Caatinga. Tá? Nessa região você vai ter o que? Você vai ter as principais espécies, as cactáceas, as barrigudas, xique-xique, palma, são espécies que têm muitos espinhos para dificultar a evaporação, né? Porque elas têm que manter a água no seu interior. Tá? Então, a Caatinga é uma região extremamente sofrida, extremamente pobre. Lá tem uma área chamada Polígono das Secas, que é uma região que abrange uma série de municípios do interior do Nordeste e do norte de Minas Gerais, onde o governo tem criado ações, né, de combate às secas.
tá? Então, a Caatinga, ela fica numa região onde você vai ter o menor volume de chuvas do Brasil e um clima chamado tropical semiárido, né? Um clima quente ao longo do ano, e você vai ter uma escassez e irregularidade das chuvas também. E para fechar, nós temos as pradarias. No sul do Brasil, aqui vocês podem observar, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, você vai ter um domínio, né, denominado de campos sulinos, campanha gaúcha, pradarias, pampas gaúchos, não é? Tem vários nomes para as pradarias. É um domínio onde você vai ter uma vegetação de pequeno porte, uma vegetação herbácea, gramínea, né? Vegetação próxima ao solo ali, baixíssima, né? Muito terreno plano, muita planície nessa região, muitas regiões propícias para a produção agrícola, para a pecuária, não é? E isso, inclusive, ajudou ao desenvolvimento da área, só que gerou um problema ambiental, que é a arenização. Tá? Por ter uma vegetação de pequeno porte, essa vegetação tem as raízes menores, quando você tira essa raiz com maquinário ou pisoteio de gado, você deixa o solo totalmente exposto à formação de grandes áreas de arenosas, não é? Tem muito arenito nessa região. Aí você tem um processo chamado de arenização, onde esse arenito que está no subsolo, ele aflora e deixa essas áreas aí com grandes impactos ambientais, principalmente áreas inférteis, que depois têm que ser manejadas, recuperadas. Então, nós fechamos aí, galera. Esse domínio, só para a gente fechar, ele fica no extremo sul, o clima é subtropical, tá? E você vai ter também a presença de solos ricos ali, dos solos de derrames vulcânicos, a terra roxa, né? Solos que são amplamente utilizados para o processo de produção agrícola, o que culmina, inclusive, com a retirada da cobertura vegetal e que vai acarretar o processo de arenização que a gente acabou de dizer. Galera, era isso, então. Aqui tem um exercício para vocês fazerem, tá? Para fixar o conteúdo. Página 266, 1, 2 e 3, dissertativo, e compreensão e análise, página 277, questão 1 a 3, dissertativo também, tá, galera? Então, era isso a matéria, bem tranquilo o conteúdo. Eu vou dar aqui uma interrupção na minha gravação, tá? E a gente vai conversando aí com relação, tenha algum tipo de dúvida. Fique com Deus aí, até a próxima, galera.